tudo bem com vocês? Nós estamos aqui fazendo a gravação do PET. O PET são os planos de estudos estruturados. Nós estamos aqui no PET 3, a semana 5, a disciplina é filosofia. Nós estamos na série do terceiro ano. Eu sou o professor Patrick Rocha, um grande prazer estar com vocês, tá bom? E eu vou pedir para que você curta e que você se inscreva nesse canal. Vamos lá fazer a nossa gravação então. Ok. Vamos para a aula. Semana 5, o tema é Rousseau, teoria política. Rousseau, estado de natureza. Vamos falar o seguinte. Rousseau aborda um tema clássico. O ser humano é em estado de natureza, isto é, antes de viver em sociedade, e critica seus predecessores como Hobbes e Locke, por imaginarem o estado natural que lhes convinha para justificar seus modelos prediletos de governo. A monarquia absolutista, no caso do primeiro, o Estado liberal no caso do segundo. Assim, para Rousseau, propuseram um estado de guerra ou de proprietários, respectivamente, pintando o homem natural com as cores da sociedade desigual e injusta que todos conhecemos. O filósofo franco-suíço afirma em contrapartida que é possível conjecturar sobre um estado de natureza totalmente distinto, adotando para isso outro método de descoberta, uma meditação interior nas profundezas da floresta. Por meio dela, Rousseau chega a uma imagem do estado de natureza que reconhece ser apenas uma hipótese, não um fato histórico, mas uma hipótese plausível e não menos verossímil do que outras existentes. De acordo com a sua descrição, o ser humano em estado natural vivia isolado, livre e feliz, guiado por bons sentimentos e em harmonia com seu habitat. Ligado à sua natureza animal, tinha os sentidos mais desenvolvidos que o intelecto, e suas únicas paixões eram o amor de si, entendido como paixão inata que leva cada animal à autopreservação, e a piedade, definida como a repugnância inata ao ver o sofrimento alheio. Rousseau reviveu assim o mito do bom selvagem, presente em vários relatos de viagens de exploradores daquela época, e que seria tema de várias obras literárias. Apesar de sua proximidade dos outros animais, o ser humano se distinguiria destes, segundo o filósofo, por ser um pouco mais livre em relação aos instintos e por apresentar uma característica fundamental: a capacidade ou potencialidade de mudar seu estado ou condição para melhor, aperfeiçoar-se, aperfeiçoar-se, ou pior, como foi o caso da vida em sociedade, o que não ocorre com os outros animais, pois estes se mantêm sempre iguais. Trata-se da chamada perfectibilidade humana, a primeira desigualdade. Origem da desigualdade, segundo Rousseau. Segundo o filósofo, a desigualdade surgiu por um encadeamento de circunstâncias funestas iniciadas no momento em que alguém cercou um terreno e disse que era seu, isso aqui é meu agora. Então, a partir disso, deu origem à propriedade privada. Era a primeira desigualdade, a desigualdade de posses ou fortuna. Daí surgiram disputas e guerras, os ricos buscando garantir suas posses e os demais, acreditando estar mais seguros assim, chegaram a um acordo para formar a sociedade civil e estabelecer leis de convivência, o chamado contrato social. Foi aí que despontaram todos os tipos de desigualdade social. Eleitos inicialmente, os primeiros dirigentes impuseram-se como governantes hereditários, acumulando cada vez mais privilégios, poder e fortuna. E o resto da história já conhecemos. Portanto, podemos dizer resumidamente que, com o surgimento da sociedade e de todas as suas instituições, desapareceu a bondade natural própria dos selvagens, bem como a sua liberdade, e que a tese de Rousseau é de estado social não natural no ser humano e o corrompe, mas se tornou indispensável a partir de certo momento. O contrato social, reconhecendo que não é possível uma volta atrás, o problema para Rousseau tornou-se então o seguinte: que tipo de convenção ou forma de organização política pode conservar a liberdade característica do estado de natureza? No livro do Controle Social, Rousseau empenhou-se em fornecer uma resposta a essa questão. Nele, sua tarefa não era mais, como no discurso, a de fornecer conjecturas sobre eventos históricos, e sim apresentar uma tese normativa, isto é, que argumentasse sobre como deveria ser o Estado para que fosse legítimo. Em outras palavras, procurou estabelecer instrumentos pelos quais o indivíduo natural se transformasse no cidadão do convívio social.
Rousseau defendeu então a ideia de que o soberano deve conduzir o Estado segundo a vontade geral de seu povo, sempre tendo em vista o atendimento do bem comum. Somente esse Estado de bases democráticas teria condições de oferecer a todos os cidadãos um regime de igualdade jurídica. Por essas e outras ideias, Rousseau tornou-se célebre como defensor da pequena burguesia e inspirador dos ideais presentes na Revolução Francesa, ocorrida 11 anos após sua morte. Então vamos lá para nossas atividades. No pensamento político de Rousseau, o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estátuas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: Defendei, vós de ouvir esse impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos da terra são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Grande a possibilidade, porém, de que as coisas já então tivessem chegado ao ponto de não poder mais permanecer como eram, pois essa ideia de propriedade, dependendo de muitas ideias anteriores que só poderiam ter nascido sucessivamente, não se formou repentinamente no espírito humano. A respeito a este respeito, assinale a alternativa correta a respeito da teoria contratualista de Rousseau. A resposta correta é a letra A, que diz o seguinte: Rousseau afirma que no estado de natureza há liberdade ilimitada, resultando como premissa a inexistência da propriedade privada e do direito de alguns sobre aquilo que é de todos os homens. Ok? Então, a resposta da 1 é a letra A. 2. Rousseau, no texto sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, 1755, estabelece que a invenção da propriedade privada, das sociedades e das leis foram acontecimentos que deram origem, diversificaram e aprofundaram as formas de desigualdade. Então, aqui na 2 é a letra A, tá bom? O filósofo Jean-Jacques Rousseau foi um atento observador da sociedade de sua época. Em um de seus livros, publicado em 1755, Rousseau escreveu: O primeiro que, tendo cercado um pedaço de terra, se apressou em dizer: Isso me pertence, e encontrou pessoas muito ingênuas para crer no que ele dizia. Foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Segundo este argumento, a sociedade civil resultou de uma situação de desigualdade social entre os homens. Então é isso que aconteceu, né? Quando cercou o primeiro pedaço de terra, é isso, gerou essa desigualdade social entre os homens. Então a número 3 é a letra C, ok? PUC do Paraná, número 4, de acordo com o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade de Jean-Jacques Rousseau, é correto afirmar que, no estado de natureza, os direitos fundamentais do homem eram igualdade e liberdade. Letra E. Então, a número 4 é a letra E. Bons estudos, pessoal, e até a próxima. Valeu, tchau.